Você já parou para pensar quando foi que criaram o Dia do Professor? E sabia também que existe uma doença chamada mal-estar docente que afeta 7 a cada 10 professores? Pois é, aqui lançamos 10 curiosidades sobre o professor que você provavelmente não sabia. Eu sou a professora Dani Freitas e esse é o canal Educando com Amor. Solta a vinheta! You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... A curiosidade número 1 é que todo aluno acredita que seu professor adora mandá-lo à diretoria. Mas acredite, quando alguém chama seu aluno à diretoria de repente, o professor se assusta tanto quanto ele. Número 2. Ao chamar um pai de aluno à escola, o professor fica tão receoso quanto o pai e o aluno. Número 3. Ao contrário do que demonstram, os professores se importam, e muito, com o que os alunos comentam sobre eles. Número 4. Professor tem um sexto sentido aguçado e desenvolve uma espécie de desconfiômetro, pois adoram fazer perguntas para aqueles que acham que não estudou ou que desconfiam não ter feito o dever de casa. E na maioria eles têm razão. Número 5. Todo professor sabe algum segredo da casa de seu aluno. Isso porque o professor vira um amigo e confidente, e algumas situações que os alunos passam acabam demonstrando em atitudes estranhas, levando o professor a chamá-lo para conversar e este geralmente desabafa suas ansiedades, medos e decepções que tiveram em casa. Número 6. Professor estressado contamina aluno. Foi feito um teste com 400 crianças e jovens com idade entre 4 e 14 anos na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, e os pesquisadores concluíram que o nível de cortisol, hormônio do estresse, era maior nas turmas em que os professores sofriam de esgotamento. Número 7. O dia 15 de outubro é consagrado à educadora Santa Teresa d'Ávila e foi a data em que Dom Pedro I, imperador do Brasil, em 1827, baixou um decreto que criou o ensino elementar no Brasil, hoje ensino fundamental. 120 anos depois do decreto, um professor paulista teve a ideia de transformar a data em feriado e iniciou a tradição em homenagem aos professores nesse dia. A ideia surgiu porque o segundo semestre era longo, ia de 1º de junho a 15 de dezembro e contava com apenas 10 dias de férias durante todo o período. Esse dia de folga serviria para amenizar a estafa. Além disso, o dia serviria também para que os professores replanejassem o resto do ano letivo. Número 8. Você já ouviu falar em mal-estar docente? Alguns professores são obrigados a se afastar da sala de aula para tratamento. Os altos níveis de estresse, tensão muscular, agressão às pregas vocais e cansaço por conta das longas horas de pé lecionando vai desgastando o professor física e mentalmente. Somado à indisciplina dos alunos, faz com que essa seja uma das profissões mais desgastantes e propensas a atrair doenças. Número 9. Professor é uma das profissões mais antigas que existem. Há 25 séculos, o filósofo grego Sócrates foi professor de Platão. Sócrates não ensinava numa escola, mas em locais públicos como praças e ginásios. Ele conversava com as pessoas, fazendo perguntas e provocando seus discípulos, o que os obrigava a pensar. Número 10. Foi em 1549 que surgiu a primeira escola do Brasil, em Salvador, fundada por grupo de jesuítas. Foi esse mesmo grupo que fundou também a segunda escola brasileira, em 1554, em São Paulo. A data marca também a fundação da cidade. Na cartilha do professor constava em ensinar a ler, escrever, fazer cálculos matemáticos e aprender a doutrina católica. Obrigada por assistir até aqui. Lembre-se de deixar o seu like. É muito importante para eu saber se estão gostando dos vídeos.
e compartilha com todos os seus amigos da sala. E beijinhos da Pro!